Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Teixeira Mendes na área, beleza? Então deixa a curtida, se não é inscrito, faz a inscrição e ajude a divulgar o vídeo, ó, por aqui assim, ó, tem uma setinha aí, pimba! Você pode compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no grupo que você participa lá de debate sobre Flusão, tá bom? Então ajuda o Laranjeiras Rádio. Falar um pouquinho, o Mário acabou de dar uma entrevista, deu uma pausazinha aqui no home office, daqui a pouco eu já volto, vou subir o vídeo e voltar para o trabalho. Trabalhar em casa é isso, mas pandemia, vamos lá. E aí a primeira pergunta de cara é o assunto do momento. O Evanilson, cara, por que o Evanilson não ficou? De antemão, já digo que eu não estou aqui debatendo política do clube, nada. E nem estou fazendo uma crítica à atual diretoria e também não estou aqui com o intuito de defendê-la. Assim. Eu abro mão completamente de emitir qualquer juízo ou opinião sobre gestão, política, essas coisas. Mas tem uma coisa que o torcedor precisa entender. Não as motivações políticas desse ou daquele grupo político, mas certas coisas que fazem parte do futebol a partir da Lei Pelé. E ontem eu falei muito no primeiro vídeo disso, da questão do contrato, que você só pode assinar o contrato profissional com o jogador quando ele tem 16 anos, né, de como a legislação ela ferra com a base de qualquer clube, com o clube formador, enfim. E o Mário fala um pouco sobre isso, de questões, né, do primeiro contrato dele e depois da primeira possibilidade de renovação. Aí, cara, é aquilo. Na segunda vez que ele renova, isso o Mário explica, ele assina por mais 3 anos. O que isso significa? Significa que deram mole na época também? A atual gestão deu mole? Nós nunca vamos saber. Por quê? Às vezes é o agente que pede um prazo mais curto, tendo em vista que ele sempre se destacou na base e tal, sempre metia seus gols, já era preterido ali pelo exterior desde 14 anos, isso eu fiquei sabendo nessa entrevista, não sabia, tá? Enfim, às vezes é o agente, não aceita um contrato mais longo, às vezes o próprio jogador, enfim, são os problemas da legislação. Eu não estou dizendo aqui que a diretoria anterior não teve culpa, ou que teve, não estou afirmando nem negando isso, ou que essa gestão agora foi competente, não incompetente, isso aí eu deixo com vocês. Eu não vou emitir opinião sobre a política, tá? Eu só estou aqui para falar do debate em torno da Lei Pelé e da legislação que acabou com o futebol brasileiro, cujo caso o Evanilson é extremamente didático para a gente entender isso. Então, independente de que se houve ou não má gestão no passado ou agora, tem uma coisa que é independente da boa ou da má gestão: a situação estrutural do futebol brasileiro. Com boa ou má gestão, vai se perder o jogador para o futebol estrangeiro por conta dessa legislação que é a Lei Pelé e que acabou com o nosso futebol. Vamos dar uma escutada. Até para você que vai criticar o presidente, para você que vai defender, vamos escutar primeiro. Escuta e depois você faz a sua crítica, né, a política aí do clube, ou faz a sua defesa, que você é livre. Eu é que não vou tomar partido aqui. Só quero fazer o debate mesmo sobre o Fluminense e o futebol brasileiro, nesse caso específico, porque, me repetindo um pouco, o caso Evanilson oferece essa oportunidade didática, né, para que os torcedores possam tomar consciência do que aconteceu com o nosso futebol. Vamos lá. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo bem? Aí o áudio tá uma merda. O áudio tá uma merda, mas depois melhora aí ele explica. Tudo bem? Vamos lá, Cícero, vou tentar ser rápido na explicação, mas o Evanilson, 15 anos de idade, e fez o primeiro contrato dele quando fez 16 anos, né? Em 5, o primeiro contrato dele foi de 6 de 10 de 2015
até 5/10/2018. Esse foi o primeiro contrato que ele fez com o Fluminense. Aí ele fala do primeiro contrato de 3 anos. O primeiro contrato, a partir dos 16 anos, né, ali com 16 anos, pode ser no máximo de 3 anos. Eu falei isso no vídeo ontem. Quando ele ainda tinha 16 anos de idade. Não sei se você... Acho que vocês sabem, né? O primeiro contrato do atleta profissional. Aí melhora o áudio. Aí ele fala, o primeiro contrato do atleta profissional só pode ser assinado por 3 anos, né? No máximo. É o que determina a lei. Só quando ele faz 18 é que podem assinar um contrato de 5 anos. Em 6/3/2017, portanto, 7 meses antes dele completar 18 anos, as pessoas que aqui estavam, e aqui não vai uma crítica, é apenas uma constatação de um fato, assinaram um novo contrato com ele, também de 3 anos, né, que terminava em 29/2/2020, né, terminaria no início desse ano agora que nós estamos. Em outubro de 17, as pessoas que aqui estavam, na época gerindo a base, poderiam sim ter assinado um contrato com ele de 5 anos, mas não o fizeram, porque quando ele fez 18, poderia ter sido cancelado aquele contrato de 3 e ter feito um contrato de 5. Foi feito um novo contrato de 3, que eu repito, se encerrava em 29 de fevereiro de 2020. Aí entra aquilo que eu falei. Foi feito um novo contrato de 3. Mas por que foi de 3? Acho que a gente nunca vai saber por quê. Porque o agente não aceitou, porque o jogador não aceitou. Enfim, contrato é uma negociação. Então o cara simplesmente pode não aceitar os termos do contrato. Veja, repito, não estou dizendo que foi má gestão, que a gestão foi boa ou ruim nesse caso. Essa ou a anterior. Não estou dizendo isso, tá? Você que vai tirar suas próprias conclusões. Eu só estou dizendo que a legislação ferra com os clubes. Ferra com os clubes. Que você vai chegar lá, vamos assinar outro contrato agora, para você segurar ali a promessa e tal. Não dá. Simplesmente o agente pode não aceitar esse contrato. E aí o cara tá praticamente livre. Nós ganhamos da eleição em meio de 19 e esse atleta nunca havia subido para o profissional. E um mês depois, o nosso chefe de scout aqui me chamou para uma reunião, junto com o diretor executivo, né, e com o novo diretor da base, que a gente trouxe um novo diretor em junho de 2019, dizendo, olha, tem um jogador que a gente trouxe aí há muitos anos atrás, a gestão anterior não entendeu em subir esse jogador está com um contrato caminhando para o final, e é um jogador que eu, chefe do departamento de scout, acredito que possa dar algum resultado para o Fluminense. Eu então fui procurar saber quem era o jogador. Aqui eu preciso fazer um parêntese, Cícero. A filosofia de trabalho da gestão anterior, e aqui repito, não vai nenhuma leviandade. Aí, óbvio, né? Ele vai argumentar, até para defender a sua própria gestão, óbvio. Na política do futebol, nem na política oficial, ninguém vai dizer assim, deixa comigo que o problema é meu. Não, isso é natural, ele vai se defender, né? Isso faz parte da retórica política. E aí você tire suas conclusões, se você vai criticar, se você vai defender, aí é contigo. Eu não tô afim de ficar falando de política, não. Já expliquei, mas é sempre bom deixar claro sempre. Da minha parte, apenas uma constatação de trabalho. A base não era integrada com o profissional como a gente integrou quando chegou. Né? Não havia equipe sub-23, o time sub-20 não treinava aqui no CT, algo que a gente instituiu agora, que vez por outra o time sub-20 treina aqui, por isso que fizemos o campo 3, né? Criamos o sub-23 justamente para tentar minimizar esse tipo de perda. A gente tem um resultado de 100% de não conseguir perder com a legislação que a gente tem, e com a quantidade de jogadores que o Fluminense forma. Aí ele cita a legislação, né? Eu já falei sobre a legislação um pouquinho. Obviamente o Mário é um cara lá do futebol, né? Eu não fiz 2 contratações na vida, não posso comentar esse assunto, mas ele é advogado e é lá do meio do futebol. Você pode até discordar dele aí na gestão, etc. e tal, papapá.
Ele tem uma retórica jurídica também, todo bom advogado sabe falar bem, né? Sabe manejar os argumentos. Retórica é um negócio importante na política e na profissão dele, que ele é advogado. Mas, cara, tirando tudo isso, tirando a política, tirando a retórica jurídica, o cara tem razão, cara. O problema foi a Lei Pelé. Lei Pelé atrapalha a boa e a má gestão. Agora, se essa gestão é boa ou ruim, repito, quero deixar bem claro isso aqui. Você que me assiste é que vai dizer. E eu não vou falar nada sobre isso aqui. É difícil. Mas a gente tem uma metodologia diferente, que é justamente essa da integração. Por isso que estou te falando, que aí nós sentamos para conversar. E aí eu fui, obviamente, com o diretor executivo, ver uma partida do atleta em Laranjeiras, conversei com o diretor da base falou, olha, presidente, se nós estivéssemos aqui antes, nós teríamos feito um contrato mais longo com esse jogador, o contrato está a caminho de terminar, e eu acho que a gente poderia tentar manter esse jogador aqui. Eu então procurei o representante do atleta, só para você saber, esse atleta veio de um clube chamado Estação, tá? É um clube pequeno do Nordeste, quando ele veio com 14 anos de idade. E tinha um empresário, na época, um representante, um agente, e esse agente vendeu 50%, lá atrás, quando o atleta era mais jovem, 50% da procuração, quer dizer, da representação, para o outro empresário, que é o Eduardo Duran. A gente o procurou, e ele já tinha propostas, inclusive, de clubes do Brasil e de fora do Brasil, para que o jogador saísse assim que terminasse o contrato em fevereiro de 20. E repito a você, o jogador jamais tinha subido para o profissional. A gente precisava de um centroavante naquele momento. Eu falei isso aqui numa coletiva, quando da renovação do Evanilson. A gente precisava e a gente tinha dois caminhos. Ou a gente não subia o Evanilson. E aí, Cícero, se a gente não tivesse subido o Evanilson no ano passado, eu não estaria dando essa coletiva hoje. Porque ninguém saberia da existência do Evanilson, né? E o Evanilson não teria sido vendido agora da maneira que foi. Não, isso daí é a típica retórica. Claro que nós saberíamos da existência do Evanilson, porque ele foi artilheiro no Sub-20, e quem acompanha um pouco mais aí o Fluminense, além dos profissionais, saberia da existência dele. Alguém saberia. Então ele usa essa hipérbole aí no meio ali do discurso, aí que vem a retórica bem treinada e tal, dos políticos. Aí, são essas coisas que a gente também tem que ficar ligado nos discursos. Mas vamos lá. Eu confiei, obviamente, no sentido de que o jogador poderia nos ajudar. O Paulo Angione também gostou demais do jogador, né? Quando teve a oportunidade de ver o jogador. E a gente trouxe o jogador para cá. O empresário foi muito taxativo conosco de que o jogador havia se sentido desvalorizado durante todo o período da gestão anterior. E aqui, repito, não estou fazendo... Aí vem aquela história, né? Sempre assim, o problema é a gestão anterior e tal, não sei o quê. E aí, tire suas próprias conclusões. Crítica foi a avaliação de momento da gestão. Na época, talvez o atleta não estivesse performando, mas o atleta se sentia desvalorizado porque subiram outros jogadores, como João Pedro, como Marcos Paulo, e ele ficou para trás. E que ele não tinha interesse em assinar um novo contrato com o Fluminense. Eu insisti bastante, disse que o jogador era importante para nós e que eu tinha sido correto em colocar o atleta, subir o atleta para o profissional, mesmo sabendo que eu poderia perder o atleta de graça, né? E eu fiz isso. Esse jogador assim mesmo, ele performou. Você há de se lembrar que no jogo contra o Corinthians, que ele fez 2 gols na última rodada do Campeonato Brasileiro, existe até um vídeo que é uma coincidência, mas enfim, de ter sido pego nesse momento, eu fui cumprimentá-lo pela vitória, o abracei e pedi que ele ficasse conosco. Eu acho que isso teve algum peso, mostrando que a gente tinha valorizado ele. Isso aí é aquela retórica. Eu dei um abraço no cara, e a afetividade, foi a minha intervenção que pesou, né? Isso é retórica. Mas o que ele vai falar depois tem a ver com o nosso assunto aqui, com a nossa proposta de debate. Ele, que quem chegou estava valorizando ele, e a opção que o empresário nos deu, nos comunicou dizendo que o atleta já havia se acertado com o clube, o qual o empresário tem uma vinculação, que é o Tombense, de Minas Gerais, e que o máximo que ele poderia fazer era nos emprestar o atleta por 2 anos, fazer o empréstimo de 2 anos.
Ou seja, nessa negociação aí, o empresário impôs as condições. É isso. Os clubes são... Um clube, né, os clubes de futebol hoje, eles são reféns dos empresários. Porque um contrato não é uma coisa unilateral. Eu venho aqui, pum, é isso. Eu sou o clube. Não, o agente lá do outro lado, ainda mais o cara que já tinha um destaque no sub-20, já tinha proposta, e de repente tinha mesmo. Ou não seria difícil tocar a carreira dele adiante. O cara é um empresário mais influente, ele tira o Evanilson do Flu e bota em outro clube grande da Série A para fazer vitrine. Entendeu? Ou seja, na maioria das vezes, os empresários é que conseguem impor os termos da negociação. Essa partezinha final da resposta é importante, né? Aí foi um empresário, ou seja, é fogo, cara. A legislação torna o clube refém do empresário. E deixar um percentual para o Fluminense, tendo em vista que o Fluminense foi um dos clubes formadores do atleta, quer dizer, praticamente toda a formação do atleta como amador foi feita aqui. Em que pese haver o mecanismo de solidariedade e o mecanismo de formação da FIFA, que a gente teria direito de qualquer jeito, entende, Cícero? Não sei se estou me explicando bem, mas mesmo que o contrato tivesse acabado e ele tivesse ido embora do Fluminense em fevereiro de 2020, a gente teria mecanismo de solidariedade e formação. Fizemos o contrato, onde o clube dele passou a ser o Tombense, nos emprestou o jogador. Nós mantivemos um percentual que até está na nossa nota oficial, de 10% de direito econômico mais 20% de vitrine, que na verdade acaba sendo 30% do resultado financeiro do jogador, e o jogador ficaria emprestado conosco até o final de 2021. Então, até para deixar claro, se o jogador cumprisse o contrato até o final de 2021, ele sairia gratuitamente novamente, né? Porque terminaria o empréstimo do Tombense. Ele está dizendo o seguinte: nessa última negociação, é melhor vender agora do que ele sair de graça no final. E que os termos foram colocados pelo empresário, pelo agente do jogador, e que ele está dizendo o seguinte: eu fiz o que deu para fazer. Para nós, e nós voltaríamos a ter um percentual de 0. Bom, aí você também que tire suas conclusões, tá? Recentemente, o jogador foi procurado por alguns clubes, e eu vinha sendo informado pelo clube de origem, pela Tombense, e a principal proposta que havia ocorrido era de um clube inglês chamado Crystal Palace. A notícia saiu aí nos meios de comunicação. Bom, aí depois ele... É a finalização ali do negócio, que dava para segurar um pouco mais o jogador se ele fosse para Inglaterra, por conta da legislação inglesa, e que no final ele acabou indo para o Porto mesmo, e aí a gente já sabe. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link dessa entrevista do Mário aqui, tá? E depois você dá uma olhada lá, tá bom? É isso, cara. Tirem suas próprias conclusões. Um abraço, sou Teixeira Mendes.